No canal Libertando os Cativos com o presbítero Deni Moutinho. Olá, meus amados irmãos, aqui quem vos fala é o presbítero Deni Moutinho do canal Libertando os Cativos. Depois de um bom tempo sem trazer novidades, um vídeo novo, eu senti de Deus de estar fazendo esse vídeo a respeito dessa polêmica, que já era esperada, inclusive em alguns dos meus vídeos aí eu já tenho falado que essa perseguição ao cristianismo, que de uma certa forma ela já vinha sendo praticada de uma forma velada, mas agora cada vez mais, ao passo que os cristãos fiéis tomam posição, isso vai se intensificar um pouco mais, cada vez mais vai se intensificar. Por quê? Porque ao passo que os fiéis vão se posicionando, com certeza os adeptos, infelizmente, das forças contrárias ou do mal, que infelizmente estão com os olhos vendados por Satanás, vão se manifestar, Então, Deus colocou no meu coração também para que eu pudesse me manifestar, que eu pudesse trazer aqui uma palavra, e manifestar aí o meu apoio, a Bruna Carla e também, todos aqueles que estão defendendo a palavra e essa doutrina, defendendo os princípios do Senhor, nesta terra, porque nós estamos vivendo, como já tenho dito, os últimos dias, e essa perseguição cada vez mais vai ficar mais ainda evidente, tá bom? Eu quero ler aqui a palavra do Senhor, Eu vou estar lendo, vocês só acompanham e abrem nas suas casas. Em 1 Coríntios 6, no versículo 9, diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Isso Paulo falando, Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, aqui Paulo está dando uma exortação, para a igreja de Corinto, que era uma igreja muito grande, uma igreja que tinha vivido ali um avivamento muito, muito significante, e no meio desse avivamento Satanás com certeza ele se levanta, para estar justamente derrubando, a coerência de pregação daquela igreja. Então Paulo ali fazendo seu papel de apóstolo, para edificar a igreja, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele deixa ali uma série de exortações e uma série de ensinamentos para a igreja de Coríntios, para que elas pudessem retornar ao primeiro amor, para que eles pudessem voltar ao início, que eles pudessem voltar a servir a Deus em espírito e em verdade. E um desses ensinamentos, é que antes desse versículo, que ele fala aqui uma série de, vamos dizer assim, de ações, ou de condutas que não herdarão o reino de Deus, ele está falando, isso aqui tem um contexto, que Paulo está condenando demandas entre irmãos, Ele está condenando pessoas que têm ali alguma divergência dentro da própria igreja, que Paulo disse que era para procurar as pessoas, os líderes da igreja, os pastores, os presbíteros ali, aqueles que estavam na direção da igreja, para poder resolver essa demanda. E então, como eles já estavam levando essas demandas para fora, que é o que acontece muito hoje, as pessoas, em vez de praticar o cristianismo, ao invés de sofrer o dano, ou ao invés de procurar resolver com a pessoa, não, vou colocar na justiça, eu vou procurar entender os meus direitos, E aí Paulo fala nesse contexto, ele diz: olha, não sabeis,
que vocês haverão de julgar os anjos, né? Entendeu? Que não tem pessoas que possam julgar a causa de vocês, né? Não tem pessoas que possam julgar a causa de vocês dentro da própria igreja. E aí ele fala, né? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos, né? Aí ele fala: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ou seja, é assim que funciona hoje, né? E então ele pega e classifica. É uma série de condutas que não herdarão o reino de Deus. E dentre elas, era uma conduta ali na igreja de Coríntios, né? Que era uma igreja ali dentro de uma província ali da Grécia, se não me engano, tá? Que eram bastante praticantes, tá? Dessa conduta de homossexualismo, tá? Existia muito dessa prática dentro daquela cultura, né? E então Paulo está ali reafirmando novamente o ensinamento, mostrando que quem comete tais coisas não herdará o reino de Deus. Então, veja bem, o que a Bruna Carla falou ali dentro da direção do Espírito Santo, e inclusive eu assisti todo o vídeo, né? Todo o podcast ali, ela foi direcionada pelo Espírito Santo verdadeiramente. Nós não podemos confundir você seguir os princípios da palavra do Senhor como o torcer esse discurso como se fosse um discurso de ódio, um discurso de perseguição, um discurso de perseguição, né, com relação a esse tipo de assunto ou de conduta. Não, a palavra de Deus é bem clara, que Deus ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Isso foi uma verdade que foi falada no vídeo, né? Agora, como ela é uma pessoa de bastante influência, né, nas redes sociais, o que vai acontecer? E o que já está acontecendo, né? O inimigo ele se levanta através das pessoas com militância, que eu falo, porque muitas pessoas que são realmente, às vezes, adeptas, né, dessa conduta, são conscientes, elas sabem que aquilo que elas estão fazendo é pecado e que elas, segundo a palavra de Deus, elas não herdarão o reino de Deus. Não é porque toda a lei aqui na terra está sendo preparada para aceitar, abraçar esse tipo de conduta, que ela vai acabar fechando os olhos para a palavra de Deus e querer, primeiro, querer aceitar isso, né, essa conduta como verdadeira, e segundo, colocar a goela abaixo dos cristãos ou das pessoas que vivem uma conduta segundo a palavra de Deus. Então, né, as pessoas são conscientes, essas pessoas são conscientes. Quem está batendo de frente, quem está se levantando, querendo cancelar a Bruna Carla, são pessoas que são militantes, né? São aquelas pessoas que, na realidade, às vezes elas nem são, mas elas estão ali, elas não sabem nem que elas são, mas elas estão ali para promover a agitação, né? Para promover ali a confusão, para promover a desordem, né? E promover ali o torcer do discurso, né? Então, isso serve de exemplo para nós como cristãos, tá? E principalmente para os, por que não? Para os demais cristãos, né? Os cantores do mundo gospel aí, como, né, uma irmã que eu admiro bastante, né, que é a Aline Barros, que eu acredito que ela é uma desse meio aí que tem muito, sabe, uma influência muito grande, né, e infelizmente está calada, né, Fernanda Brum, né, Ana Paula Valadão, cadê vocês para se manifestar? Gente, a palavra de Deus diz
que aquele que me negar perante os homens, eu vos negarei perante ao meu Pai que está no céu, né? Então, cadê essas pessoas? Estão com medo de perder seguidores, estão com medo de ser cancelados, estão com medo de perder patrocínios, estão com medo de deixar, né, de ter, vamos dizer assim, privilégios por causa do número de seguidores que vão perder. A palavra de Deus é bem clara, ela diz que aquele que desejar viver uma vida santa, pia, padecerá perseguições, entendeu? E o Senhor diz, né, dentro da sua palavra, Jesus fala, a palavra de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então cadê essas pessoas, né? Cadê? Nesse momento. Então você tem que se posicionar, porque você vai ser cobrado disso. Você vai ser cobrado por isso, porque você teve acesso a milhares e milhares de pessoas e você não falou a verdade, você não se posicionou por causa de, infelizmente, né, seguidores ou quaisquer tipo de benefícios que isso venha causar na sua vida, né? Então, fica aqui o meu alerta, fica aqui o meu apoio a Bruna Carla, fica aqui ao meu apoio aquelas pessoas que sabem, né, da conduta que está vivendo, mas está pedindo oração para mudar. Então fica aqui meu apoio e fica aqui meu amor também para esses que estão cometendo essa agitação aí, né? Que Deus ele venha tocar no seu coração, que ele venha te libertar desse mal, porque Deus fez o macho e fêmea, assim os criou com o propósito da família, né? E nós sabemos que nesses últimos dias tudo que é antagônico à lei de Deus, tudo que é contrário à lei de Deus está sendo preparado, alicerçado para que venha o anticristo. Como eu já tenho falado nos outros vídeos, né, das análises dos últimos acontecimentos comerciais da preparação para a vinda do anticristo. Então, em nome de Jesus Cristo, perdoa aí os gritos, né? Perdoa aí eu não vou fazer edição nesse vídeo, talvez eu só coloque a vinheta, tá? Mas Deus colocou no meu coração que eu falasse, e essa é a verdade, né? Em nome de Jesus que eu quero orar, né, por essas pessoas, quero orar também por todos aqueles que estão com pensamentos, né, negativos. Quero orar pela tua vida em nome de Jesus Cristo, para que Deus esclareça, amém? A tua vida, o teu caminho, que possa te direcionar e dizer não, tá, para essas inclinações da carne, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, na tua presença, Senhor, apresento, Senhor, as pessoas, Pai, os inscritos, Pai, todos aqueles onde esse vídeo alcançar. Eu te peço em nome de Jesus Cristo que visite cada um, que jogue por terra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, todas as inclinações, todos sofismas levantados com relação a esse tipo de conduta, Pai, no coração das pessoas, dizendo que ela tem que fazer opção sexual, que ela está sentindo, que ela nasceu com sexo contrário, diferente daquele que ela está se achando ser, Pai. Em nome de Jesus, afaste esse espírito, afaste esse mal da vida delas, Pai. Em nome de Jesus, que ela possa honrar a Deus com seu corpo, com a sua vida e ter uma família abençoada, em nome de Jesus Cristo, na presença de Deus, aguardando a vinda do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, fica com Deus e tenha aí uma noite abençoada em nome de Jesus Cristo. Amém.